Oi, gente, meu nome é Gabriele Rotilli e eu sou médica no Brasil, sou médica na Itália e sou uma especializanda de psiquiatria na Universidade de Bicocca, que é em Milão. E tô aqui para falar para vocês hoje um pouquinho de como está sendo a minha experiência na parte de medicina no exterior, principalmente com relação à língua. Para vocês terem uma ideia, às vezes as pessoas me perguntam: mas eu não dá tempo de eu estudar língua ainda, tem a prova escrita, para revalidar tem a prova escrita, tem a prova oral. E vou contar para vocês um pouquinho como foi minha experiência. Eu cheguei na Itália sem falar nada, não falava nada de italiano antes de vir para a Itália. Eu meio que entrei em desespero, então eu comecei a fazer, baixei um aplicativo no celular e comecei a aprender algumas coisinhas, mas gente, foi muito pouco. E então eu cheguei aqui praticamente sem falar nada. O meu marido falava inglês, então é ele que se virava. Porém, às vezes a gente se engana achando, né, que falando inglês você vai conseguir se virar, e não é bem assim. Nem todo mundo aqui fala inglês. Os mais jovens falam um pouco mais, tá? Mas os mais velhos não falam, principalmente no interior. Então, essa foi um erro que eu não cometeria de novo. Vai migrar, vai mudar de país, é bom você ter uma noção, principalmente uma noção inicial, pelo menos, da língua. E o meu aprendizado, na verdade, eu fiz todo o processo de revalidação e durante esse processo eu fiquei estudando em casa e também cuidando dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos. E o mais pequeno tinha 1 ano quando a gente chegou aqui. Então a gente chegou um pouquinho antes do lockdown, teve todo o lockdown 2020, que a gente passou em casa. E eu fiquei nesse período estudando, fiz aulas do curso, né, para prova. Eu fiz um curso para prova de especialização e para prova de revalidação. Fazia aulas em casa. Nesse momento eu não fiz aula de italiano, tá? Só eu estudava em livros, né, de medicina em italiano e fazia essas aulas desse curso. A parte do italiano médico eu aprendi toda assim, tá, gente? Na parte do italiano médico não é tão complicada, porque existem muitos termos semelhantes ao português, porém existe diferenças na pronúncia. Então, quando você fala a palavra, às vezes você pode não reconhecer. Então, é bom não só ler livros em italiano, mas também escutar, tá? Porque bastante palavras muda a pronúncia. Então, mas eu aprendi a parte do italiano para a prova de revalidação dessa forma. Para mim foi suficiente, embora a prova oral eu sofri um pouquinho. Mas para mim foi suficiente esse meu nível de italiano. Eu cheguei na prova oral com um nível de mais ou menos B1 de italiano, tá? Entre A2 e B1. Nível de conversação um pouquinho maior, mas faltava bastante gramática, tá? Então eu cheguei mais ou menos nesse nível. Quando eu fiz a prova oral, eu já estava morando na Itália, já fazia 1 ano e meio, porém eu estava em casa e isso acaba dificultando bastante na aprendizagem da língua também, porque a gente fica muito falando só português, né? A gente vive ali no nosso mundo com os nossos familiares, nossa família, falando só português. Então isso acabou dificultando bastante e atrasando um pouquinho o processo de aprendizagem. Quando eu passei na prova de especialização, que foi no ano passado, a prova de revalidação eu fiz em abril do ano passado, de 2021. A prova de especialização eu fiz em julho de 2021. Quando eu terminei de estudar para a prova de especialização ali, que eu passei em psiquiatria, eu comecei a fazer aulas de italiano. Fiz um intensivão de italiano de setembro a novembro do ano passado. E aí eu pulei do nível B1, A2, B1 para o B2, tá? Que é o nível que eu tô hoje. Porém, hoje, eu iniciei a especialização tem 3 meses, porém, praticamente 1 mês eu fiquei em casa, porque a gente teve vários casos de Covid, enfim. Então, nesses 3 meses, dá para contar que 2 meses, efetivamente, eu tô no hospital. E o fato de você sair todo dia e você se obrigar a falar italiano, ajuda muito na questão da língua. E o meu nível de conversação melhorou muito, tá? Então, um dos conselhos que eu sempre dou é conversar. Perde o medo. Eu tinha muito medo de errar, muito medo de... Ainda tenho, estou vencendo. Mas eu tinha bastante medo de errar. Eu não atendia telefone.
coisas do dia a dia, às vezes das escolas, das crianças, eu passava sempre para o meu marido fazer. Então, um dos conselhos que eu dou sempre, não tenha medo, vai, nem que você, se você, por exemplo, ficar em casa, que nem eu, sai pra rua, vai conversar com as pessoas na rua, vai conversar, encontra um italiano para você conversar, que é isso que vai te aperfeiçoar, principalmente na parte de conversação. É importante fazer aula, Gabi? Sim, é importante. Principalmente para a parte gramatical, para você conseguir encaixar as palavras, para você formar as frases da forma correta. Então, é importante também. Uma outra forma também que eu aprendi muito foi escutando filmes em italiano. Eu escutava Grey's Anatomy em italiano, filmes infantis que a gente estava com as crianças em casa, tudo em italiano. O idioma do celular, sempre em italiano, tá? Então, tudo isso ajudou bastante também, né, no aprendizado principalmente de vocabulários. O meu déficit hoje, gente, é principalmente alguns tempos verbais ainda, que ainda tenho dificuldade. O italiano tem muita questão de tempos verbais, como tem no português. O português ainda é um pouquinho mais, tá? Mas principalmente vocabulários novos, termos médicos, vocabulários do hospital, do departamento. Então, tudo isso é a minha maior deficiência hoje. E acho que é muito importante fazer aula. Acho que você pode já aprendendo italiano já no Brasil, tá? Usando essas dicas que eu falei, filmes, conversação, aulas, inclusive da parte gramatical, vai te ajudar a você formular na sua cabeça a ordem correta, né, de uma frase no tempo certinho. Então, tudo isso tem sua devida importância, não é única, mas tem sua devida importância. É importante sim fazer. E o que mais que eu queria dizer para vocês é que o italiano não é uma língua difícil. Porém, assim, não faz que nem eu, que achar que vai chegar na Itália sem falar nada, vai conseguir, vai ficar tudo bem, não tem problema. Aprende antes de vir. A gente teve várias coisas assim, até engraçadas, que a gente fez até videozinhos, né, de a gente tentando se virar. Teve um dia a gente foi fazer um passeio com as crianças, ainda na primeira, tinha um mês de Itália, não falava nada. E nós voltando de Gênova num passeio. Meu marido, quando foi entrar no pedágio, esqueceu de pegar o bilhetinho. E na saída você tem que dar o bilhetinho para sair o pagamento, né? Que aqui você paga conforme a distância que você percorre na estrada. E a gente não tinha o bilhete para devolver. Ele chamou o carinha ali, né? Tem um interfonezinho, chamou. Gente, nós não conseguimos entender nada. E nem ele não conseguiu falar nada. Então, numa frase, ele usou o espanhol, ele usou o inglês, ele usou o português, mas ele não usou nenhuma palavra em italiano. Então, depois a gente dá risada, mas na hora a gente passa um sufoco. Então, aprenda um pouco antes de vir. Se você tem a ideia de vir revalidar aqui, de ser médico na Itália, já vai aprendendo italiano. Não é uma língua difícil de aprender, mas precisa estudar, certo? Mackay Beats.